Saudações rubro-negras flageniais, convido você a flamengar com a gente. Flamengo sofre apagão, não consegue competir e passa longe de embalar no retorno. Crédito GE por Letícia Marques, mas antes de tudo deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Rubro-negro soma apenas 38% de aproveitamento e precisa parar de oscilar para empolgar. Data FIFA vem para clube se reencontrar e recuperar lesionados. O Flamengo sofreu um apagão na tarde de domingo e perdeu para o Corinthians por 2-1 pela 25ª rodada do Brasileirão. Mas por que um apagão? Essa é a pergunta. Tite levou a campo o que poderia ser considerado força máxima com o que tinha à disposição, mas o time não conseguiu dar liga. Foi praticamente nulo em articular jogadas inoperantes ofensivamente. E se quiser competir, precisa parar de oscilar. Não bastasse isso, os 2 gols saíram de erros defensivos claros. No primeiro, Davi Luiz falhou e ainda foi facilmente driblado por Yuri Alberto, que cruzou para Thales Magno, marcar. No segundo, mais um erro do zagueiro. Desta vez, ele já sentia dor no adutor da coxa esquerda, mas ainda estava em campo e se posicionou mal. Assim como Varela. Romero ficou livre para colocar a bola no fundo da rede. Gente, eu vou falar a escalação do time agora aqui, rapidinho, para a gente ver se esse time é ruim. Tá? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique. Esse time é ruim? Ele é pior do que o Corinthians? Eu acho que não. Mas eu vou deixar para falar hoje só nas minhas considerações finais aqui. Vamos seguindo aqui. Foi assim que o Flamengo foi a campo. Os muitos desfalques devem ser levados em conta, mas a verdade é que Tite colocou o melhor o que tinha, à disposição para iniciar a partida. E deveria ser o suficiente para vencer o Corinthians. O Corinthians é ruim, gente. O Corinthians é um time ruim. O jogo em si foi ruim. O Flamengo conseguiu ser pior, mas o Corinthians é um time ruim. E o Corinthians que briga para fugir do rebaixamento. Bons nomes, boas peças, mas que viveram uma tarde sem encaixe no meio-campo, apesar desta formação já ter sido utilizada. O Flamengo viu o Corinthians jogar com uma certa facilidade no primeiro tempo, a situação ficou ainda mais clara no segundo tempo. O meio-campo rubro-negro, além de desconectado ofensivamente, viveu também uma tarde bem abaixo defensivamente, dando muita liberdade e espaços para os adversários, principalmente Thales Magno, Garro e Romero. O único bom momento do Flamengo na segunda etapa foi assim que a bola rolou. O cartão de visitas de Carlos Alcaraz, a contratação mais cara da história do clube. Em seu primeiro lance com a camisa rubro-negra, o argentino roubou a bola, avançou, tabelou com Pedro e invadiu a área, mas perdeu o gol. Hugo Souza saiu nos pés do meia e fez a defesa. Se o Flamengo vivia um dia pouquíssimo inspirado, Tite já não tinha muitas opções olhando para o banco. Recheado de jovens na base, aos 17, Alan no Davi Luiz, que saiu com dores no adutor da coxa esquerda. Aos 22, Wesley no Varela, que saiu com dores no quadril direito. E Carlinhos no Pedro, aos 40, Matheus Gonçalves no Ayrton Lucas. Mas não mudou o jogo, pelo contrário, Alan se arriscou demais e quase comprometeu. Tá? O Flamengo não conseguiu sequer reagir, foram muitos erros de passe. Gente, olha só, erro de passe agora. De 411, 71 passes errados.
71 passes errados nesse jogo, que contribuíram para a dificuldade em continuar os jogadores, né? As jogadas, né? Além da chance de Alcaraz. O rubro-negro teve outros 2 bons lances. Pedro chutou colocado, mas a bola foi para fora e Léo Ortiz, já no apagar das luzes, desviou uma bola após cobrança de falta, mas a defesa do Corinthians afastou. Um deserto, gente, de ideias. Faltou criatividade no meio-campo, faltou competitividade e lucidez no ataque, mas sobraram críticas ao time de Tite por viver uma eterna oscilação de desempenho, principalmente no Brasileirão. No segundo turno tem apenas 38%. Gente, o Flamengo só tem 38% de aproveitamento, tá? No Brasileirão, nesse segundo turno. 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O resultado, por vezes, aparecem e o time se mantém nas 3 competições. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Agora eu vou fazer minhas considerações finais aqui, como eu falei para vocês, galera. O time tomou 35 gols, sendo que 24 bolas alçadas na área. 24 gols de bolas alçadas na área, gente. Aí depois vem falar que não tem problema. Tem problema, né? E muito, mas tem problema de atenção, né? E concentração, tá? Não dá para tomar tantos gols assim, cara, de bolas alçadas na área. Falta de concentração e de atenção. Isso é o que parece. O Corinthians tinha ganhado apenas 4 jogos no campeonato. Aí o Flamengo tem a capacidade, como sempre, de ressuscitar times que estão mortos. É sempre assim, cara. A gente pega esses times aí que, sabe, mortinho da Silva, chega contra a gente, os caras vão lá e ganham da gente. A gente deixa de ganhar. Não é que os caras ganham da gente. A gente deixa de ganhar dos caras, tá? Tanta disparidade que a gente tem desses times e a gente deixa de ganhar desses caras, tá? O time do Corinthians é muito ruim, gente. É muito ruim. Mas tem uma coisa que eles fizeram melhor que a gente. Eles encararam o jogo como uma guerra. E o Flamengo encarou o jogo como se fosse aqueles jogos festivos de final de ano. Tá? Time sem intensidade. Na realidade, parecia um jogo de um time profissional com um time amador. Jogadores sem vontade, sem sangue, sem brio. Está na cara que eles estão escolhendo as Copas e deixando o brasileiro de lado, apesar de ainda estar vivo no Brasileirão. Está fácil de enxergar a preferência pelas Copas. Olha o jogo que o Flamengo fez contra o Bahia em relação à intensidade e esse jogo contra o Corinthians. Dá para notar a diferença de intensidade, né? Por isso que eu acredito que eles estão deixando o gás, né, para as Copas e deixando o brasileiro de lado. Só que para mim é um erro, e é um erro muito grave, porque o brasileiro ele é muito mais importante do que uma Copa do Brasil. Não do que a Libertadores. Já venho dizendo aqui no canal várias vezes aqui, na minha escalação de competições, vamos dizer assim, primeiro Libertadores, segundo Brasileirão e terceiro Copa do Brasil. Então, se era para deixar alguma coisa de lado, que deixasse a Copa do Brasil. Tá? Jogar contra o Flamengo é mais fácil do que jogar contra o Criciúma, gente. Tá ficando mais fácil do que jogar contra o Criciúma. Por quê? O Flamengo dá mais espaço para os times inferiores jogar com a liberdade do que o Criciúma. Pode reparar, então, cara. Pode reparar nisso. Então, sempre os adversários vão levar vantagem contra o Flamengo. Porque o Flamengo não ocupa os espaços no campo como deveria. Não marca como deveria. A zaga tem seus problemas? Tem. Mas a verdade mesmo é que o time em si é menos brigador. E se quiser brigar por algum campeonato esse ano, vai ter que equilibrar na intensidade, gente. Com seus adversários. Vai ter que equilibrar na intensidade com seus adversários. Para poder sobressair a vantagem técnica. Eu venho falando isso aqui a todo momento. Se você tem um time técnico e você se equipara com o adversário em termos de intensidade,
né? Você acaba deixando sobressair a vantagem técnica e com isso o Flamengo ganha jogos, se ele fizer isso. Tá? Mas isso só vai acontecer se o Flamengo igualar na intensidade, gente. Se não, vamos repetir 2023. Não vamos ganhar nada. É difícil aqui, gente, para mim, ser equilibrado nesses momentos, né? Porque eu sou torcedor. Mas eu tenho um dever aqui com os meus seguidores, então eu vou ser o mais equilibrado possível, tá? Porém, a gente tem que olhar para frente, né? E é esse time que nós temos. E tem um monte de gente falando que é desculpa falar de calendário e de lesões. Mas é desculpa? Eu acho que não, são fatos. O calendário é uma merda. E as lesões estão aí para todos verem. Agora, que poderia estar jogando mais? Sim, poderia. Intensidade maior, poderia? Poderia estar jogando com intensidade maior. Mas agora eu não posso ser incoerente, tá, com o que eu venho falando aqui. Nesse de agosto, foram 9 jogos em agosto, com um intervalo de 3,2 dias de um jogo para o outro em média. É humanamente impossível ter uma intensidade altíssima, tá? Mas para essa partida, antes da data FIFA, poderia ter um nível de intensidade melhor. Pois o Flamengo só volta a jogar agora dia 12/9 às 21h45 no Maracanã contra o Bahia pela Copa do Brasil. Então poderia sim dar um gás a mais, tá? O Corinthians ganhou o jogo na imposição física. O que é posição física? É ganhar as divididas e as trombadas do jogo, cara. Então, assim, o Flamengo poderia fazer isso. Cara, no período da Copa América foi quando o Flamengo mais competiu e teve uma intensidade mais alta do que o agora, do que o que aconteceu agora. Tá acontecendo agora, né? Nesses, 10 jogos que passaram aqui. Então dá para fazer uma coisa melhor. E o que eu venho dizendo aqui, o Tite perdeu a parte física por não mesclar o time em jogos que poderia ter mesclado. E mesmo precisando e tendo esses caras todos, tinha que mesclar para poder guardar um pouco, né, durante os jogos, durante as partidas. Né, eu venho dizendo isso no canal já faz algum tempo. Guardar um pouco esses jogadores no banco e colocar só se fosse preciso. Tirar 3 ou 4 por partida, mesclar, deixar uma base sólida para poder equilibrar o time. E falando da parte de intensidade, né? E agora não, agora a gente está sem intensidade nenhuma. Então, assim, na Copa América, gente, vamos voltar aqui. Na Copa América, a gente tinha uma intensidade e a vontade maior, né? Só que essa vontade, depois da Copa América, diminuiu. Com a volta dos ditos titulares. Como que pode ser isso, gente? Você acha que o Tite, sabe? Chega lá e fala assim, ó, vamos jogar com intensidade aqui 30% nesse jogo? Eu acho que não. Nesse jogo, gente, faltou postura e faltou estratégia. Isso é fato. Mas a culpa não é só do técnico. Nesse caso, é mais dos jogadores. Tite foi muito mal? Foi muito mal. Agora, eu nunca vi um técnico pedir pro jogador não ter intensidade e não ter gana de ganhar. Eu nunca vi. Os únicos 2 atletas, tá, que joga com a mesma intensidade todos os jogos é o Luiz Araújo e o Gerson. O resto, ninguém está jogando com a intensidade que deveria estar jogando. Sempre eles estão dando 100%. Tá? Por isso, a minha opinião, a culpa é do Tite, mas é mais dos jogadores do que do técnico. Apesar dele que ele tá numa má fase terrível. Mas para mim, tá?
quando a gente fala de intensidade, quando a gente fala de vontade, os jogadores sempre vão ter mais culpa do que o técnico, tá? Então, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!